Um profeta só não é estimado em sua pátria. A palavra de hoje, retirada do Evangelho de Marcos, nos mostra Jesus na sinagoga, Jesus entre os seus. Enquanto ele falava, enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, enquanto ele testemunhava, as pessoas, ao invés de ver, de ouvir, de acolher a mensagem, paravam na periferia e no externo. Julgavam e criticavam a história de Jesus. Pessoas que diziam, viu, esse daí não é o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que ele é? Então os preconceitos, os julgamentos sendo formado sempre pela cabeça das pessoas de acordo com as suas verdades. E aí a gente começa a perceber que quando o ser humano é capaz de julgar o livro pela capa, ele jamais irá conhecer o seu conteúdo. Quando o ser humano é capaz de julgar um ao outro por aquilo que ouviu dizer, por preconceitos formados, ele vai ser incapaz de conhecer a verdadeira história das pessoas. Quando o ser humano é capaz de visualizar os erros das pessoas, condenando as pessoas, jamais ele vai ter a capacidade de compreender o que aconteceu para que aquela pessoa chegasse nessa situação. Julgamentos e preconceitos que vão dando ao ser humano sempre a capacidade de se colocar acima do bem e do mal. A minha verdade interessa. O meu julgamento é aquele que me apetece. E perde-se um tempo danado em críticas, em observações desnecessárias, mas não consegue enxergar a verdade dos fatos. Não consegue perceber a história das pessoas, não consegue buscar a essência de cada um, não tem a capacidade de acolher, a paciência de compreender e o discernimento antes de agir. O ser humano cada vez mais vai sendo impulsionado pelas paixões desordenadas, pelas emoções, pelos desafetos, do que pela verdade, do que pela essência de cada um. E é interessante, né? Porque nós não gostamos que nos julguem. Nós sempre tentamos explicar o nosso lado. Nós sempre tentamos fazer com que as pessoas compreendam a nossa maneira. Mas nem sempre temos a mesma determinação em compreender os outros, em acolher os demais, em ouvi-los. E para atingir o que nós queremos, nós somos capazes de tudo, de manipulação, de mentira, de farsa, se escondendo da verdade verdadeira, porque aquilo que importa é a minha verdade. E perdemos ocasiões belíssimas de experimentar história verdadeira, de experimentar realidades humanas que precisam ser ouvidas, precisam ser amadas, como você gosta, como te faz bem ser amado, ser acolhido, ser compreendido. Somos sensíveis por aquilo que nos toca, mas insensíveis por aquilo que toca o nosso irmão. Aí a gente começa também a perceber a realidade do evangelho de hoje. Não é esse o filho do carpinteiro? Como às vezes em nossas igrejas, em nossas rodinhas de conversa, não é fulana? Você sabia o que aconteceu na casa de ciclano? Quem conhece a tua história não te compra. E vai se disseminando a maldade, vai disseminando o julgamento, e quando nos damos conta, nós estamos envolvidos em pré-julgamentos, em sentenças prontas, que jamais gostaríamos que nos fizessem, e fazemos aos outros. A essência é muito maior. A história de cada um tem o mesmo valor que a tua tem. A mesma realidade que nós gostaríamos de ser compreendidos, deveríamos compreender. Não é aquele o filho de carpinteiro? Então ficam buscando, escravunhando as coisas e perdem a novidade do momento presente. Estava ali Jesus, mas não eram capazes de perceber.
Estava ali uma nova vida, uma nova oportunidade, a possibilidade de recomeçar, mas não eram capazes de sentir. Por quê? Ainda eram escravos de si mesmos. Eram escravos das suas próprias histórias e frustrações. Preso ao passado e não conseguia perceber o presente. E assim nós perdemos tantas e tantas possibilidades de aprender com a superação dos outros, de ver que se aquele irmão errou e recomeçou, isso é uma alegria. Se aquela irmã pecou e reconheceu e recomeça, para nós é satisfação de superação. Aí certamente, quando nós aprendemos a rever a nossa maneira de enxergar, nós percebemos a grandeza do grande recomeçar. Que o erro, ele acontece, mas a superação é possível. Que tal se hoje nós buscássemos rever a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as coisas? Que Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.